Olá, gente, boa tarde, né? Boa tarde. Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da semana passada. Nós paramos no capítulo 2, na seção 5, função do trabalhador de milagres. No parágrafo 10, né? E aqui no livro é página 28. Nós chegamos a dar uma pincelada no parágrafo 10, mas aí eu vou ler o pedaço até onde a gente foi. Se ficar dúvida, a gente conversa, senão a gente continua no parágrafo, tá bom? Então, vou lá, ó. Parágrafo 10. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo, ou não teria necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Aí nós fomos até aqui. Então eu vou ler, ó. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Isso a gente falou, vocês recordam? Lembra a palavra caridade, né? Seria a ideia de amar ao próximo, né? Podemos continuar no pedacinho aqui? Então, ó. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ou seja, da pessoa, ele está falando de qualquer um, né? Ele é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo. Ou não teria necessidade da caridade, né? Então, assim, o que acontece? A ideia da caridade é quando uma pessoa ela está na sua escuridão, na sua separação, está afastada de Deus, ela não vai espiar, porque ela nem está dando conta disso. Então, quando uma pessoa está assim, estamos diante de uma pessoa que está dessa forma, né? Ela necessita caridade, ou seja, o nosso amor, a nossa compaixão, seria a ideia que a gente viu na última coisa. Aí ele fala assim, a caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, né, no caso, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Foi até aqui que a gente foi. Tá? Então, a gente pode continuar, né? Eu vou ler, então, todo esse 10, depois qualquer... Nerilene, por favor. O que você entendeu por esse reconhecimento de que vai aceitá-lo? Então, eu fiquei na dúvida quando você falou isso, quando eu vi da outra vez, eu vou ler de novo e vamos ver se é uma coisa ou se é a outra. Se é certo. Ele ou se sou eu, né? A pessoa, certo. Ou se nós somos nós, né? Que estamos vendo. Ele fala assim, ó. A caridade que lhe é conferida, ou seja, a caridade que lhe é conferida, eu penso que vem de parte... Vamos pegar um exemplo fictício, né? Estou certo. Diante de alguém que está passando por um processo que ela está completamente separada de Deus. Ela está se sentindo triste, ela está brava, ela está, né, perdida na sua insanidade, né? Que fica mais fácil assim. E você reconhece isso. Não precisa ser muito esperto para entender, porque nós já também somos assim, né, de vez em quando, ou já fomos bastante assim. Aí ele fala assim, a caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, certo. Né, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Aqui a ideia é o reconhecimento, é como se você, pelo fato de você fazer essa ação, de ter esse sentimento de caridade com relação ao próximo, ele aceita. Porque você está dando amor, vamos botar assim de uma forma mais simples, dando amor a ele. Né? O seu amor como filho de Deus. Um filho de Deus está dando amor ao outro filho de Deus, embora ele não esteja notando que ele é filho de Deus. Fica mais fácil assim, eu acho, né? Falar isso, que eu tô, não sei se eu estou... Né? Então, o que eu... Um reconhecimento de que ele vai aceitá-la. Eu acho que isso é como se você, dentro de você, não tivesse dúvidas. Para entender, é aí que eu vou. Não sei se é exatamente porque, às vezes, né? Mas parece que é isso mesmo.
um reconhecimento, eu vou ter um reconhecimento de que ele vai aceitá-lo. É como se... Mas aí esse aceitá-lo dele, dessa pessoa, pode ser forma consciente, pode ser forma inconsciente, né? Sim, porque como ele diz aqui, ele não está vendo. Né? Porque, às vezes, você deseja fazer uma caridade moral para uma pessoa e ela não está aberta de jeito nenhum. Você vê que ela está desalinhada, né? Mas ela não se vê. Exatamente. Quando você coloca o seu ponto de vista para ajudá-la de uma forma ou de outra, ela não quer. Entendeu? E aí é o momento da gente, talvez, trabalhar com algumas ferramentas, né? De você emitir este amor, trabalhar de várias formas, o Ho'oponopono e outras coisas, que só o fato de você respeitar o espaço dela e só vibrar amor, e essa coisa maravilhosa que fala aí, fala que o divino, né, como é que ele fala aí, que ele vê no outro, não a doença, ele vê o divino no outro, né, o Cristo, vê o divino no outro, né? Então, é uma oportunidade da gente exercitar isso, que às vezes não é fácil, né? Não. Porque a gente está na frente de uma pessoa ali que está desalinhada, você está mostrando o caminho para ela, e a pessoa não está afim disso de jeito nenhum. Ela não está afim de espiar, né, como a gente fala, né? O processo de espiar. Mas aí a nossa caridade, ela também está no compreender o momento do outro, né? E só vibrar amor, procurar exercitar o meu divino no outro, porque tem momento que a pessoa não está aberta mesmo para... E isso não é só ela, né? A gente foi assim durante muito tempo. Então, hoje a gente está tentando aprender essa ideia de se abrir melhor ou mais, de forma mais... a essa ideia do divino, de Deus, da comunhão com Deus, né? De estar mais unido a isso. Mas do querer, do buscar. Isso. Do querer, então, do buscar, né? Porque para algumas pessoas existe esse aspecto espiritual, assim, né? Mas é só em alguns lugares, alguns momentos, em algumas situações. Não é uma coisa como se aquilo fosse parte da vida dela, né? Então, às vezes ela vai num lugar, ela fala com algumas pessoas, às vezes ela fala algumas coisas, mas às vezes o resto do dia a dia dela, ou com parte da vida dela, não está pautada nisso, não. Né? Isso é bem comum. Entender que isso faz parte do mundo coletivo. Até que nós vamos nos dando conta. Hoje a gente está num nível de entendimento, né? Então, sobre isso. Penso que daqui a um tempo, se a gente continuar fazendo o que tem que fazer, o entendimento será outro, né? E até essas palavras aqui, né, serão absorvidas de outra forma. Mas é mais ou menos assim que eu entendo, né, Ivane? É isso aí mesmo. Vamos continuar aí, depois a gente vai explorando. Às vezes a gente não terminou o 10 até o fim, vai que aparece a resposta. Mas eu acho que a linha é mais ou menos isso mesmo, pensamento. Essas duas percepções, aí fala assim, claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Né? Aí ele fala assim, eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. Eu vou ler tudo e depois a gente volta, tá? O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu, ou seja, o seu da pessoa e o teu, né? Isso corrige retroativamente, vai para trás, assim como progressivamente, ou seja, vai para trás e vai para frente. Então, a correção ela se dá no passado, né? E, por consequência, muda o futuro. A gente já entende essas frases agora melhor, né? Então, vamos lá. Ele fala assim, em relação... Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo
Ah, pode falar, Nerilene, por favor. Seu microfone. Quando ele fala essas duas percepções, ele está se referindo passado e futuro? Não, eu acho que ele está falando aqui da admissão que ele necessita, né, e da aceitação. Vou ler aquela... pois é, eu também pensei nisso aí. Ó. Ele está falando assim, a caridade que lhe é conferida, né, você está dando para ele, é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-lo. Então, ele fala assim, essas duas percepções claramente implicam em uma dependência de relação com o tempo, né? Ele fala assim, com o tempo, é a ideia do tempo, eu penso, daquilo que está acontecendo naquela hora, tá? O tempo, a situação em si, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Ele fala, porque o tempo aqui também tem esse negócio, de vez em quando é um tempo assim, um tempo assado, mas vamos ver lá. Ele fala assim, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo, né? Então ele fala, eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. Então, é porque... Vamos entender o seguinte, que pelo menos é o meu pensamento, agora sou eu falando. É assim, ó, a palavra caridade, na verdade, ela é exatamente isso, amar ao próximo, né? Seria nessa ideia. Só que nós pegamos a caridade, transformamos ela num aspecto material, num aspecto da forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque quando nós olhamos o próximo e ele necessita de alguma coisa, né, seja comida, seja roupa, seja alguma coisa no mundo da forma, né, nós nos sentimos compadecidos, né, e queremos ajudar o próximo desta forma, na forma, né, ou desse jeito na forma. Então, passou a ser como se dentro de nossa mente a caridade é isso. Entende? Não, a caridade não é isso. É que quando a gente faz uma ação dessa, a gente dá comida, ou seja, tudo ligado à forma, coisas que você pode pegar, né? A gente está demonstrando esse amor ao próximo. Mas isso é irrisório. É titico de nada. Entende? Ou seja, por isso que fala que é do tempo, né? Então, a gente vai aprendendo a treinar que a caridade, isso de dar as coisas, né, no sentido, porque, como já falei, nós vivemos no mundo da falta, não é? Não é um mundo da falta? Que falta tudo. Falta amor, carinho, gratidão, né? O mundo da falta, o mundo coletivo é o mundo da falta. Porque é um mundo que o ego vive. Inconsciente dentro dessa ideia, né? Aí o que acontece? A gente transferiu essa ideia. Mas, na verdade, não. Dentro desse dar algo material, também existe tudo, é uma coisa única. Só que a gente separou, né? Na verdade, a verdadeira caridade é o amor ao próximo, sem olhar para aquilo que está ali, sem olhar, sem julgar aquela pessoa. Porque a gente, às vezes, é caridoso com um e não é caridoso com o outro, né? Não é assim... por que não vai trabalhar, tá lá pedindo esmola, é tão novinho, devia capinar um quintal, né? Não é assim que a gente ouve muita gente falando assim. Eu não estou falando, estou julgando, eu estou dizendo os pensamentos que passam na nossa mente, né? Então, assim, é isso que a gente ainda não entendeu muito bem. E essa palavra caridade, ela é um mínimo, ela é um flash, talvez, pode dizer assim, do que é o amor. Então, é por isso que ele está dizendo aqui, ele fala assim, ó, essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, né? Fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo, porque a gente limitou a caridade dessa forma. Então, ela é só um flash, tá? É isso que eu entendi. Daí ele fala assim, eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. E que então, você entende por revelação aí? Para mim, a revelação é quando, na minha opinião, pode ser que mais para frente a gente entenda melhor. Revelação é algo que é só seu. É tipo assim,
quando você reconhece algo muito real e verdadeiro dentro de você. Entende? Então, é por isso que, né, por isso que, não, que a caridade ela ainda não é real. Ela ainda é só um... Mas ela não é algo revelador. Porque você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Você não sabe muitas coisas sobre as coisas da vida e da morte ainda. Então, eu entendo isso. Por isso que a revelação, ela transcende o tempo. Porque ela é uma verdade. Ela é real. Você tira por instantes o véu da sua venda, do seu rosto, dos seus olhos, né? Por exemplo assim, e vê algo. Você teve uma revelação. É assim que eu entendo. Mas, mesmo assim, ainda é o pititico. Eu não entendo completamente. Estou tentando ter essa experiência de um pouco mais assim, que esse dia que eu tiver uma revelação, eu falo, gente, entendi. Completamente o que é uma revelação. Essa realmente, como você falou, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em trabalhos assistenciais espiritualmente, eu lembro que um dos mentores, né, que trabalhava conosco, falava assim, vamos exercitar o amor. A gente atendia muito pacientes, né, e a gente não sabia quem eram os pacientes, cada paciente era uma dificuldade, né. Então, realmente, era apenas um exercício mínimo da caridade, era apenas começando a se desprender, sair do seu mundo, ver a dor do outro, que você não sabe nem quem é o José, o Pedro, a Maria, que chega ali com as suas dificuldades, né? E é apenas um exercício, porque quando a gente vai amadurecendo, né, nesse nível, vai se interiorizando, e a gente vai entendendo a essência do amor, aí você vai vendo que esse termo caridade, ele vai ampliando, né? Ele vai ampliando muito mais, porque, às vezes, você faz por fazer, está fazendo ali de uma forma maquinal, mas você ainda não transborda isso realmente do... Por isso que eu entendi hoje que os mentores falavam, vamos exercitar a caridade, só é um exercício, que esse exercício é algo que você tinha que fazer todo dia, não era só naquele ambiente que eu estava, dentro da minha casa, na rua, né? No dia a dia, no trabalho, nos problemas que aparecem, né? Realmente, e aí, quando a gente compreende mais a extensão do amor, aos poucos você vai compreendendo, você vai ampliando e você vai vendo que realmente a caridade é apenas um flash, né? Flashzinho desse amor grandioso de Deus, né? Que nós estamos aprendendo. Feito criança tateando, né? Eu entendo assim, ó, porque ele fala aqui, ó, quer ver? No capítulo, no parágrafo 9, ele falou o seguinte, ó, a caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor, muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possa conceber por enquanto. Ou seja, o amor é muito mais poderoso, mas talvez até para aprender o que é o amor, né, ou exercitar esse amor, como você está falando, a gente tem que aprender a ideia do que é ser caridoso. E caridoso não tem a ver só com a forma, porque o mundo fala de caridade no mundo da forma, né? Eu não estou falando que não existam pessoas que possam, mas é sempre dessa forma, desse jeito. As pessoas pensam que caridade é dar alguma coisa, né, para o outro, no sentido de dar algo material, comida, roupa, qualquer coisa né, um remédio, né, alguma coisa assim. E isso não faz parte, mas isso é o menos relevante, porque para mim a caridade real é ver o outro. Nós não vemos o outro. Quando nós vemos o outro, principalmente quando ele precisa, nós julgamos. Julgamos e às vezes fazemos ou não a caridade de acordo com os nossos julgamentos. Então a gente dá comida para aquele, mas não dá para aquele, porque aquele ali não precisa. Tá andando e às vezes você dá comida sem ver o outro. Sim, entendeu? Também, exatamente. Você dá algo sem ver ali, é um irmão que está experienciando aquilo.
Sim. Ele é parte de mim, não tem maior e nem menor, somos todos iguais, só que tem que estar experienciando aquilo lá. Não cabe a mim julgar, né? Sim. Então, fazer o bem sem olhar quem, né? Fazer o bem pelo prazer de fazer, isso deveria pelo a felicidade ser do outro, uma forma de a gente aprender isso, né? Mas nem mesmo sabendo essas frases ou sabendo isso dentro de nós, às vezes a gente se pega julgando, né? Aí a gente se dá conta, né? Que está precisando perdoar alguma coisa aqui dentro. Por favor, não sei se você encerrou, Lenir, vamos chamar a Kátia. Sim, sim, pode. Kátia, por favor. Sara, e quando essa caridade é um sentimento que brota na pessoa? Não entendi a pergunta. Pode ser um sentimento também que brota dentro da pessoa. A caridade. Porque aqui a gente estudou, né, que é amar o próximo, né? Eu não sei, não é o conceito de amor, mas... Não, é que, entenda, isso aí não é, assim, se eu estou entendendo o que você está falando, pode ser que eu estou entendendo a sua pergunta de uma outra forma, né? Porque sabe que cada um tem uma mente, né? Mas, assim, entenda o seguinte, que a caridade, ela é algo que deveria ser de forma natural e normal dentro de nós. Então, sempre que nós nos predispormos a olhar o próximo, né? E aí a ideia é essa, nós estamos trabalhando com a caridade. Então, aí acontece isso. Então, às vezes, dentro de nós, se a gente pode ajudar aquela pessoa materialmente, a gente vai ajudar. Se não, a gente pode ajudar de outras formas caridosas. Porque, às vezes, mesmo uma pessoa com problemas materiais, né? Ela não precisa daquilo, ela quer conversar. Ela quer a sua atenção na conversa. Ela precisa falar algumas coisas, né? Dizer algumas coisas e ouvir outras às vezes. E muitas vezes nessa hora é que nós nos equivocamos sobre o que é a caridade. Né? Não sei se consegui me fazer entender o que se foi essa pergunta. Então, isso não é uma coisa que isso é no convívio, no seu diário viver. Né? A gente fala de amor, mas amor é uma coisa um pouco mais... Então, a caridade é uma forma de exercitar. Esse pequeno... que ele fala assim, ó, a caridade é realmente um reflexo, né, mais fraco de uma abrangência do amor. Muito mais poderoso, né? Ele é muito mais poderoso, né? Aí ele fala assim, que está muito além de qualquer forma de caridade que possa se conceber por enquanto. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, que a gente hoje em dia, assim, eu entendi um pouco assim, a maioria de nós consegue ser caridoso. Né? E aí o caridoso aqui não é só com a forma de doar coisas, né? Por favor, Nerilene. Nerilene, microfone. Quando a Kátia falou aí de sentimentos, sim, a caridade, ela nasce de um sentimento nobre, né? De um sentimento de compreensão, não sei qual tipo de sentimento ela está falando aí. Por exemplo, quando você se apieda de uma pessoa, a pessoa está com problemas, não estou falando problemas financeiros, não, problema moral mesmo, você se apieda dela, aí houve um sentimento. Quando você é paciente com o outro, né? Aí você fala, oh, meu Deus, tem que ter paciência, com aquele sentimento de compreensão, aí tem um sentimento, né? Quando você para ouvir, como a falou assim, oh, preciso ouvir essa irmã, ela está precisando tudo, aí tem um sentimento, né? Então, o sentimento nobre, aliado com o sentimento de amor, que é né? Aliado com o sentimento de amor, de compreensão para com o nosso próximo, né? É a caridade, né? E o saber calar na hora certa é caridade, o saber recuar é caridade, para não criar um tumulto, né? Porque isso aí é visto como uma caridade moral,
que eu comentei naquele, que às vezes é a caridade mais difícil de fazer. Porque quando nós chegamos nesse nível, acho que do meu ponto de vista, eu acho que você aprende a silenciar, se você aprende a recuar, se você aprende a ouvir, né? Você aprende a equilibrar suas emoções para não ferir o próximo. É caridade. Isso é caridade. Então, na verdade, todos esses sentimentos novos que nós temos, que nós vamos conquistando, estamos tendo caridade por nós mesmos, nós estamos trabalhando o nosso uso, nós estamos usando, porque a caridade é um ato de amor. E a partir do momento que nós temos esse amor para nós, essa caridade sobre nós, isso se expõe para o outro. Eu não sei que O seu microfone está um pouquinho ruim, Nerilene, não estou te ouvindo. Eu não sei o que você falou do sentimento aí, é mais ou menos isso, Kátia, que você estava querendo expor? Pode falar, Kátia. Quando a Nerilene estava falando do sentimento, inclusive ela estava falando de ver Cristo, né? Ver quem está na pessoa, não a pessoa, né? Ver a essência. Aí, assim, eu me veio algo muito, assim, interessante, um sentimento bom, bem bom mesmo, assim, e que me tocou, assim, lá dentro, sabe? Profundamente me tocou, né? Não é uma coisa, não é algo sinestésico, não é pena, não. Mas quando ela falou, da maneira que ela falou, eu me senti muito tocada, assim, sabe? Por isso que eu fiz a pergunta. Ah, certo. Porque esse, não é, Sara, é o nosso exercício, a nossa maior dificuldade. Porque você vê o bom quando a pessoa está boazinha, é fácil, né? Quando a pessoa está harmonizada, quando a pessoa está equilibrada. Você vê o bom no outro, quando ela te desarmoniza, ou seja, quando você permite se desarmonizar, né? Quando você permite se desarmonizar, é mais difícil. É difícil. Aí você precisa, nesse momento, para você não criar um conflito, você precisa recuar, não é? Você não vai bater de frente. Isso aconteceu comigo esses dias, certo? Aconteceu. Você não vai bater de frente. No momento eu estava bem, eu soube contornar a situação, mas depois veio o baque. Porque você não esperava isso daquela pessoa. Aí foi que eu lembrei da aula e eu falei, eu preciso ver o divino nessa pessoa. Entendeu? Eu preciso ver o divino nessa pessoa. E eu preciso conversar com ela. Até agora eu não conversei para alertar essa pessoa. Assim, da atitude não boa que ela teve, mas para me conversar, eu tenho que estar com o meu divino muito bem. Porque senão, em vez de eu ajudar, eu vou atrapalhar. Né? Você não vai ser caridosa. Não vou ser caridosa. Então, só eu não ter sido levada pelo impulso no momento é sinal que eu já estou, assim, agindo de forma mais consciente, né? Não de forma insana, Sim, né? Com certeza. E dar um tempo ao tempo, né? Me alinhar bem, ver o que falar para conversar. Ou seja, eu já estou começando a conseguir ver o divino e procurar já me visualizar falando com essa pessoa de forma muito amorosa, muito compreensível, para ver se toca no coraçãozinho dela. Por isso que eu questionei aí, sim, às vezes nós temos pessoas na qual nós amamos, que convivemos no dia a dia, que a gente vê que ela está desalinhada e ela não, essa caridade nossa, né? Porque qual é a tendência nossa? Querer que a pessoa se arrume logo, né? Ó, veja o que eu estou vendo, se alinha como, né? A gente se acha se alinhada, né? A gente se acha o máximo alinhada, né? Se alinha, veja, mas não é assim, né? Mas não é assim. Aí vem a caridade, paciência, vem a caridade, compreensão, esses sentimentos, né? Para não criar tumulto, para a gente tentar contornar a situação. E o resto a gente entrega para o divino, porque senão a gente entrega para ele, ó, faz a obra aí.
Daí, o que faz? É mais ou menos isso aí, né? Eu posso falar, Sara? Sim, fique à vontade. Então, quando eu falei que tocou imensamente meu coração, que eu não tinha percebido, né? Que já faz mais de um ano que eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa de um silêncio tranquilo, assim, né? Eu já sei qual é a hora que vem, como vem, né? A pessoa bem com hábito, né? Assim. E eu, assim, não apliquei nenhuma resistência. Há mais de um ano eu estou treinando isso, né? Com essa mesma pessoa. Eu não aplico nenhuma resistência e só trato bem a pessoa, sabe? Não entro em conversas, não respondo o que não devo. Presente ali, né? Concentrada para não dar nenhuma situação, né? E aí, quando foi lido aqui, veio assim, quando eu disse que algo me tocou, foi uma emoção muito boa. Agora eu posso dizer que não é isso, porque eu ainda estou sentindo isso. É como se eu estivesse fazendo, pelo menos em relação a esta pessoa, se eu estivesse fazendo a coisa certa. Então, algo me tocou, e algo tocou essa pessoa, porque ela está se transformando a cada dia. E eu não falo nada, até porque a pessoa, né, não é adepta a esse tipo de assunto, e nem está próximo. Então, eu vim, enquanto Nerilene e vocês estavam aí falando do assunto, aí eu vim me recordando, né? A pessoa não mora aqui, é uma comunicação diária, mas que é fria, e eu vim suportando isso todo esse tempo, entendendo, né? Suportando porque eu estou entendendo que a pessoa não está conseguindo enxergar o pouquíssimo que eu já consigo enxergar, né? E de repente assim eu vi que a pessoa começou a fazer coisas diferentes, bem pequenininhas, ceder em alguma coisa, sabe? E eu continuei no meu silêncio, eu continuo, né, no meu lugar, né, sem falar a respeito, né? Aceitando como vem. Então, na leitura aqui, eu não sei dizer, né, mas me tocou mesmo, me tocou profundamente quando eu falei na palavra da Nerilene, de a gente ver o Cristo no outro, que é esse o exercício que eu estou vendo, estou fazendo, né? Não é só com essa pessoa, mas por haver um laço muito forte entre eu e essa pessoa, isso é para mim como um trabalho diário mesmo, né? Mas é mais fácil eu ver o Cristo naquela pessoa que me trata bem do que eu ver com naturalidade, que é o que aconteceu, né? Aquela pessoa que não me trata bem. Entende? Então, é isso que eu queria entender, porque o que é isso que me tocou? Entende? O que né? Isso é caridade? Por isso que eu perguntei, isso é caridade? Ó, eu vou ler o que a gente leu no último encontro. Ele fala assim, ó, um dos significados que tem na internet, mas que eu achei interessante. O nome caridade tem origem latina, significa amor ao próximo. E aí ele fala assim, é um nome que remete à virtude da caridade, que consiste em ajudar e amar o próximo de forma desinteressada e generosa. Tá? Aí, é assim, essa é uma opinião pessoal minha. Caridade não tem divisão, embora às vezes a gente necessite, para poder organizar a nossa mente, dividir esse, como a Liliane falou, um aspecto moral e o outro, eu não lembro, dividiu no meio, né? Botou como se fosse material e moral. Caridade moral e material. A gente divide assim porque se convencionou coletivamente, mas a caridade ela é una. Na caridade existe esse aspecto material e moral acontecendo ao mesmo tempo, né? Entende? Sim. Porque então é isso que é. Agora, eu vou sair um pouco disso, né? Eu penso o seguinte: quando eu tenho um problema para resolver com alguém, o problema não é com a pessoa, o problema é comigo. Uhum. Entende?
Então, lógico, né, como você disse, eu estou fazendo essa ideia do silêncio, mas entender, eu nunca penso que a pessoa ainda não chegou lá, que a pessoa ainda não compreendeu. Porque se eu pensar que a pessoa não chegou lá ou não compreendeu, quem não está compreendendo e não está entendendo sou eu, não é ela. Consegue, não sei se eu estou me fazendo entender. Então, qualquer reação que dê algo que não é coerente dentro de nós, quando a gente se entra em contato com uma pessoa, né, que a gente ainda está tentando se igualar a ela, é isso? Porque quando nós temos uma pessoa X, né, isso normalmente acontece muito na nossa família, né, porque a ligação de sangue é forte, não adianta. Meu pai, minha mãe, não adianta, gente. A gente vai ter que passar um por um na lista, né? Então, aí uma pessoa X da família. Então, supor lá que seja um irmão, né? Porque irmão tem uns irmãos que se dão bem, tem uns irmãos que não se dão bem. Aquele irmão, pelo menos na minha mente, assim, o meu ideal é olhar para ele de forma que ele é perfeito. Então, toda vez que dentro de mim o sentimento, né, usando a palavra que, né, vocês, né, não for o de paz com relação a ele, o problema está comigo, não está com ele. Então, eu não posso pensar que ele não entendeu, que ele não viu. Quem não entendeu e não viu foi aqui dentro, não foi lá fora. Embora a gente veja que ele está separado. Você ainda entendeu o que eu quero dizer? Mas quando eu olho e ainda não estou em paz com relação àquela pessoa, algo passa na mente. Às vezes, na mente começa a diminuir, mas aqui dentro ainda fica confusão. Eu é que tenho que perdoar aquilo. E aí é aquela ideia, perdoa a si mesmo. Perdoa aquele sentimento. Porque você não precisa entender o porquê daquele sentimento. Né? Nunca vai entender. Se fosse assim, era fácil, né? Escrevi um livro, um manual. Quando você está sentindo assim, é isso. Né? Isso a gente tentou, né? Não deu certo. Né? Então, é isso. Porque daí você não coloca ela em lugar nenhum. Porque se a gente começa... É que é difícil de explicar um negócio desse, mas naquela hora, a única pessoa que tem que estar numa ideia de sendo observada é você dentro. Não existe ninguém lá fora. Se aquele ninguém lá fora, se algo de fora, né, que passou pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, incomodou aqui dentro, tem a ver conosco. É meio isso, porque facilita. Pelo menos foi assim é assim que eu faço. E você respondeu, vocês duas, né? Mas não é algo que me incomodou. Não, eu entendi que não foi algo que te incomodou. Que o sentimento que você sentiu quando você estava nesse contexto foi bom, né? Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, ela não entendeu ainda. Ela vai entender. Não. O futuro a ninguém pertence. Entende? Porque aí é aquilo que a gente fala. Algo vem a nós de forma surpreendente, né? Ou seja, sem que a gente pense como tem que ser. Sim. Entende? Esses dias aconteceu isso comigo. Uma pessoa que eu jamais imaginaria, ela me ligou para falar sobre um assunto que ela nunca nem quis saber, né? Que é ligado a essa parte espiritual mesmo. Aí eu falei, tá. Aí e por incrível que pareça, a conversa foi normal e natural. Né? Depois que eu desliguei, eu falei, nossa! Por quê? Eu não penso que ela tem que buscar algo espiritual, eu não penso nada disso para ela. Eu só quero que a pessoa se encontre e seja feliz, né? Aquela ideia no sentido de que ela se sinta em paz, né? Mas quando ela veio com essas perguntas, eu falei, gente do céu, se me perguntasse, né, naquela lista ali, se um dia essa pessoa viria até mim e fizesse essas perguntas, eu falaria, eu acho que isso nunca vai acontecer. Entende? Então, é isso. Então, eu tento separar essas pessoas. Isso que eu tenho que resolver, ele tem que ser visto
uma perspectiva separada de mim, e não julgar, porque a gente sempre quer, é que essa ideia, o problema é que o ego também gosta de ser bonzinho, gente. Amor ao próximo, que o outro... Aqueles vários discursos que às vezes estão dentro da nossa cabeça. Esses discursos a gente tem que ficar de olho esperto com eles. Tá bom? Nerilene, por favor. Realmente, o que você colocou aí, Sara, realmente é incrível. Não confundir o ego, né, de querer mudar as pessoas, né, tem que ter uma sabedoria. Realmente, nós temos que olhar para dentro de nós e ir trabalhando aos poucos, porque o negócio não é feito assim de uma hora para outra, não, né? Não é. Deixa eu falar outra coisa, né? Essa caridade que nós estamos falando no nível mais, ela tem que estar acompanhada de um amor incondicional. Porque se não for um amor incondicional, você pena. Você ainda não entendeu, ainda nós não entendemos. É o dar pelo prazer de dar sem querer nada em troca, né? A compreensão que você dá, a paciência que você dá, né? Não falar a nível moral, né? Tudo que você dá nesse nível pelo prazer de dar e de ser, mas não querer nada em troca. Porque se você for esperar algo em troca, aí perdeu, como é que se faz? Perdeu a magia, né? Ou seja, o que é realmente a caridade? A caridade é o ato de dar sem querer receber nada, pelo prazer de dar, né? Sem querer nenhum retorno. É por aí. Porque se você for querer retorno, você vai terminar sofrendo. Porque, como a Sara falou, às vezes a pessoa não está no seu nível mental. Ela não está na sua compreensão espiritual, né? Então você dá pelo prazer de ver a pessoa feliz. Agora, se ela não tiver a capacidade de dar retorno, o problema está em quem? Nela, não está em você. E você vai ficar muito bem porque você deu pelo prazer de dar. De dar. É assim que a natureza faz, né? Dá. E deu, dá. Tá joia, gente. É lembrar que dar e receber no final é uma coisa só. É. Entendeu? Aí é entender o seguinte, que esse exercício da caridade, ou essa virtude da caridade, ela pode ser exercida de uma forma mais plena com a presença. Estando presente, estando em espírito naquele momento, né? Então, quando você está ali, é aquilo que você começa a ter as suas ações, né, sem pensamentos, né? Quando fala sem pensamentos, não quer dizer que às vezes, eu vou lá pegar e vou levar, eu vou fazer isso, né? Se organizar para entregar alguma coisa, por exemplo, né? Ou até mesmo se organizar para ir na casa de alguém e conversar com ela. Isso não é um problema, né? Porque às vezes precisa mesmo. Mas você faz aquilo de boa. É isso que eu acho que você quis dizer. E acabou, você nem lembra depois, sabe? Que aconteceu aquilo, que você fez aquilo, que, né? Então, isso que é ser um pouco mais despojado. O momento presente, ele é contínuo. Aquilo que você fez naquela hora já é passado, né? E assim vai indo. Conforme você vai andando, tudo vira passado. Uma possibilidade de futuro. Seria nessa ideia, tá bom? Vamos lá? Ou vocês ainda querem falar mais de caridade? Então, vou terminar aqui o negócio. Pode continuar aí. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. A gente já falou sobre revelação. Aí ele falou assim, o milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo, né? Daí ele falou assim, tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre ao outro, né, estás encurtando o seu sofrimento, o seu do outro e o teu, né? Aí ele falou assim, isso corrige retroativamente, né? E assim como progressivamente. Daí eu acho que isso a gente já falou, ou seja, o momento presente é o que muda qualquer coisa, porque no momento presente significa dizer que você está mais ligado ao seu espírito, significa dizer, usando a linguagem do livro, que você está se conectando ao Espírito Santo, significa dizer que você pode ter a capacidade nesse momento de usar as ferramentas do milagre, e nessas horas você tem a capacidade de exercitar o milagre, né? De fazer ele, usar a ferramenta e acontecer aquilo ali, né?
Ou seja, o que acontece? A cura. Aí a gente vai entendendo as ideias. Isso é né, a cura de tudo, porque a gente pensa que cura é do corpo. Não, gente, é que nem a caridade. A caridade é uma coisa maior. A cura é coisa maior também. Mas demora um tempinho para a gente entender. Entendeu? Ó, então vamos lá. Daí ele fala assim, ó. Né? Ele fala assim: há princípios especiais dos trabalhadores dos milagres, né? Porque o título aqui dessa sessão é a função do trabalhador de milagres. Então, sempre temos princípios, gente. Se a gente quer se tornar um trabalhador de milagres, ele fala assim, princípio, né? Ele fala assim: o milagre abole a necessidade de preocupações de ordem mais inferior. Como é um intervalo de tempo fora do padrão, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Quando apresentares um milagre, eu arranjarei tanto tempo quanto espaço para que se ajustem a ele. Entendeu? Ó, o milagre abole, ou seja, né, que nem tira, né, deixa de existir a necessidade de preocupações de ordens mais inferior. Como é o intervalo de tempo fora do padrão, né, lembra que o momento presente é no aqui e agora, é na eternidade, não tem tempo, né, não tem esse tempo do relógio. O eterno agora, né, estou aqui, isso... Se você pensar, já passou o tempo. Né? Então, você não consegue ir para lá e nem para cá. É agora. Isso é, né, essa ideia. Assim, as considerações ordinárias de tempo e espaço não se aplicam. Ou seja, por isso que ele falou no anterior, que isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Né? Então, não existe isso. Porque a eternidade está tudo acontecendo aqui e agora. Então, ele fala, né? Quando apresentares um milagre, né? Eu arranjarei, né? Daí, no caso, ele está falando assim, tanto o tempo quanto o espaço para que eles se ajustem. Por isso que, às vezes, acontecem essas coisas. Uma pessoa te liga para falar um negócio que você jamais imaginou. Para mim, aquilo foi uma ideia de que eu mudei algo no minha linha do tempo. Eu mudei algo. E ela também. Ou seja, a gente vai entendendo que está tudo interligado, que nós estamos interligados. Né? Porque se fosse antigamente, quando eu me relacionava com essa pessoa da outra forma, eu pensaria esses pensamentos. Ela não sabe ainda, quem sabe um dia ela acorda, quem sabe não sei o quê. Hoje eu não penso mais sobre isso, não. Sobre essa pessoa. Eu não penso nada sobre ela. Toda vez que venha qualquer pensamento sobre essa pessoa, perdão, porque o pensamento errado. Não tem por que eu pensar sobre aquela pessoa. Não tenho por que eu pensar algo sobre ela. É assim que eu ajo. Isso é o meu posicionamento. Ninguém precisa aceitá-lo dessa forma. Porque daí a gente muda a linha do tempo. A gente muda isso dessa forma. Porque se a mente vai... aí a gente vai entender a ideia de limpar todos esses pensamentos, de todas essas crenças. Como a gente fala, as memórias, elas têm que desaparecer. É mais ou menos assim que eu entendo. Aí vocês querem fazer ou vamos por segundo? Vamos lá, ele fala assim, ó. Uma distinção clara entre o que é criado e o que é feito é essencial. Todas as formas de cura baseiam-se na correção fundamental na percepção dos níveis. Eu acho que isso deu para entender, né? Ou seja, conforme a gente vai melhorando essa ideia dos níveis, né? E esses níveis têm a ver conosco, das nossas percepções, a cura vai acontecendo. Os milagres, eles vão acontecendo. Às vezes são coisinhas titicas, mas que para nós elas são surpreendentes. Porque a gente jamais imaginou que aquela pessoa ou que aquilo ia acontecer. Né? E é bom, no sentido positivo. Bom porque foi legal, né? Foi interessante. Né? Aí ele fala assim, ó, nunca confundas a mentalidade certa com a mentalidade errada.
Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Agora, eu vou ler essa frase, porque eu acho que essa frase dá para a gente conversar um pouquinho. Fala assim, ó, nunca confundas mentalidade certa com mentalidade errada, né? Aí ele fala assim, responder, né? Eu entendo assim, né? A qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Vocês conseguem entender isso? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Daí ele fala assim... Não comenta isso aí, Sara. O que você entendeu? Responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto o desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Simples. É simples assim, né? Pensando como a gente agia antes. Sempre que alguma coisa acontece e dentro de nós a gente não concorda com aquilo, a tendência nossa é justificar o nosso não concordar com aquilo, né? Então, em coisas graves, né? Às vezes, assim, crimes bárbaros, né? Uma pessoa cometeu um crime bárbaro, né? A gente sabe. Aí a tendência nossa é, com a nossa mente errada, julgar aquilo que a pessoa fez. Enquanto, na verdade, a gente só tem que perdoar a sensação que a gente teve ao ouvir aquela notícia horrorosa. Não cabe a nós julgar o que aconteceu. Consegue entender? Isso é amor incondicional, né? Sim, isso é amor incondicional. Mas a tendência nossa como a gente tem muitos conceitos, né, sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí entra coisas pequenas e coisas grandes. Então, às vezes, até a forma que alguém tem que sentar e comer pode ser um problema de confusão na nossa mente, né? Ou seja, uma forma que uma pessoa tem de se vestir pode ser um problema de confusão na nossa mente, né? Uma roupa muito curta ou muito comprida, né? Muito decotada ou muito fechada, né? Botando no extremo, né? Isso pode ser uma confusão na mente. Porque o que tem que curar se nós achamos que aquela roupa, que a forma que aquela pessoa, né? Botando assim, né? Já te dou a palavra nele. Deu aqui, deu errado, tirou a coerência, perdão naquilo. Porque não tem nada a ver com a pessoa, é uma confusão. Não estão procurando a cura, porque a cura é aqui, né? Tem cura aqui, cura lá. Por favor, Nerilene. Nossa. Essa questão aí, que você falando aí da veste, disso, daqui, é característica de gente dominadora, não é? Assim, que olha para o outro e fala, olha, você vai vestir essa roupa, ó, você vai comer isso, ó, tudo era a pessoa, não é? Aí eu lembrei de um detalhe interessante da minha mãe, eu gosto às vezes de comer ovos de manhã, e eu gosto de pegar o alho batido e boto no ovos. Ah, mas como é que você come ovos com alho? Mãe, eu gosto de comer, entendeu? Então, essas coisas, como é que a pessoa perde tempo, né? São coisas assim pequenas, como a Sara falou, que você perde uma energia querendo controlar o outro, não é? Sim. Aí, mas você vai sair com essa roupa? Mãe, é a roupa que eu quero. Ai, tá fazendo calor, esse vestido tá comprido, mas eu quero essa, né? Então, pessoas que têm uma tendência de ser dominadoras, elas gastam muita energia com esse tipo de coisa, não é? Perde muito tempo. É que, na verdade, todos nós somos assim, um pouco, né? Mas, assim, o controle é o medo. Porque a gente tem que entender que controle é medo. É medo. É sempre medo. Porque imagina se não der certo. Imagina se não for. Imagina se isso. É meio assim que a mente funciona. Então, o que acontece? No início, nós vamos perceber que também somos controladores. Pode ser que não seja assim, um nível Buster Plus, né? Mas como, né? Com o próximo. É que às vezes a gente é aquilo, com o próximo,
né? No trabalho podemos ser controladores, né? Na nossa família, entende? Às vezes tem uns que são mais no serviço, tem uns que são do controle total, né? E tem uns que querem controlar o mundo, né? É isso, né? Então, isso tudo é medo, né? Cada um no seu nível aí, né? Engraçado, a gente leva um tempo a entender que é medo, né? Demora um tempo. Mas aí o mais interessante, assim, pelo menos penso que acontece com o tempo, quando a gente se dá conta que a gente gosta de controlar o outro, né? Estou falando agora do outro, seja o outro qual for, né? O que a gente conhece bastante, um pouquinho, né? Porque a gente às vezes quer controlar até a notícia na televisão. Porque como ele deu aquela notícia, como eles colocam isso na televisão. Assim, umas coisas doidas que acontecem na nossa mente. Não importa como é que foi, né? Quando a gente, isso, vamos dizer assim, de certa forma, diminui em grande quantidade, praticamente, nós passamos a não mais deixar esse controle, algo que, né, esse ego, pensar isso, tentar fazer isso sobre o próximo, sobre todas as coisas do mundo externo, aí nós vamos encontrar um outro controlador, que é o que nós temos dentro, que é o que nos controla. Aí começa aí a gente começa com a sobremesa do negócio, que daí nós vamos vendo como tem alguém aqui dentro que gosta de controlar a gente mesmo. Aí a coisa fica melhor. Isso aí. Entende? Uhum. Que esse aí é o que vai, que fica, que na verdade que está atrás dos bastidores, né? Que fica dizendo quem você tem que ser, como você tem que achar, como você tem que pensar, né? Então aí a gente vai entendendo que aí começa a pressão. Porque, essa colocação é muito importante. Não, aí fala, não, porque não, eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que comer desse jeito. Algo dentro da gente fica, né, entendeu? Você vai vendo, fala, gente, né? Aí você vai devagar entendendo que não é assim, que não funciona dessa forma. Então, isso e demora a gente começar a ter uma coerência sobre essa loucura, porque é 95% de insanidade contra 3 ou 4 ou 5%, entre aspas, tentativa de se manter presente. Sabe aí, de Deus, aí? Não, peraí. E como é você falando isso aí, como é que eu separo controle de disciplina, controle de me autodisciplinar? Hein? Você já colocou? Não, eu não sei, eu não entendi. Você está colocando disciplina no sentido positivo. Não, você falou, não, você falou assim. Eu tenho que acordar essa hora, né? A gente tem um hábito, eu tenho que acordar essa hora. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser aquilo. Mas existe a disciplina, né? Que a gente eu entendi como é que você quis dizer. Como é que separa? Eu entendi. Mas aí é aquilo que você vai tendo que... quando você vai largando o mundo de fora, largando todo mundo, né? Quando eu falo largar, gente, não quer dizer que a gente não vai ter que conviver com essas pessoas, não vai ter que ir trabalhar, não vai ter que fazer coisas, mas aquilo ali, ele passa a ter menos importância. O que passa a ter mais importância é quem está querendo mandar em você aqui dentro, que é uma segunda natureza, que são as suas crenças sobre o mundo. Aí você vai começar devagar a ver as suas crenças. Aquilo que você comprou, tipo, quando você se formou, aquilo que se formou a sua personalidade, aquilo que, entre aspas, você diria que é você, né? Assim, entendi. Né? Mais ou menos isso. Bom, aí com o trabalho de autoobservação, com essa ideia de se testemunhando, você vai percebendo que tem coisas que não são boas para você, né? E aí que vem a ideia de você mudar aquilo conscientemente, né? Não é porque algo dentro de você diz que tem que ser assim. É muito difícil, vamos dizer assim, assim, por exemplo, né? Dá um exemplo. Como é ser uma mulher? A gente vai pegar uma lista. A gente não consegue se enxergar no feminino, a gente não consegue se, entendeu? É nisso. Porque dentro da nossa sociedade, eles dizem um monte de regras. E, na verdade,
uma mulher ou um homem é um ser. E a gente não entende isso. Eu falo porque eu estou passando por esse processo, né? Então, tem horas assim, que eu olho e falo assim, né? O que eu sou, o que eu não sou, né? Quem sou eu, quem não sou eu? O que é essa loucura aqui dentro? Então, é aí que a gente vai vendo pensamentos, atitudes, a gente vai vendo o jeito que a gente senta, a gente vai vendo o jeito que a gente come, a gente vai vendo o jeito que a gente respira, porque até então a gente não olhava nada. E aí a gente vai vendo que cada movimento desse tem uma manifestação ali dentro. E aí, conforme a gente vai trabalhando nesse perdão, algo aqui dentro vai se modificando. Então, a gente vai se sentindo a respiração tranquila, a gente vai se sentindo mais inteiro por dentro, devagar e devagar. É assim que eu consigo explicar isso que eu estou querendo explicar, porque eu não cheguei muito longe, eu só estou vendo ainda o povo dizendo, não, faça assim. Algo aqui dentro, faz assim. Faz assim. Gente, parou. Não, é porque que agora a gente vai entender, assim, eu acho que essa viagem está meio louca hoje, mas vamos tentar explicar. Que a gente conversa. Varrer a casa, né? Porque quando você está varrendo a casa, o que você tem que fazer? Varrer a casa. Aí, se você pega uma vassoura e vai varrer a casa, e você tá lá segurando a vassoura, você começa, né? Você olha que tem gente falando na sua mente. Esses são os controladores. Essas pessoas aí dentro não tem que estar lá. Você está varrendo a casa. E aí você começa a ver que naquele pensamento de varrer a casa, existem várias conversas. E elas depois, quando você vai à casa todos os dias, você vai vendo que as palavras, as conversas e os diálogos são os mesmos. Quando você vai lá, eu estou falando porque é a minha rotina. Né? Cada um tem a sua. Às vezes tem gente que trabalha fora. Né? Às vezes você vai lavar a louça, tem a conversa da louça. Esses são os seus controladores. Esses são os que fazem você adormecer. Não é o seu irmão, não é a sua mãe, não é seu pai. Entendeu? É você mesmo. Entre aspas, porque não é você, né? Consegue entender? Não sei se a conversa está um pouco doida, né? Mas é assim. Então, por isso que a gente usa das técnicas do perdão. Por isso que a gente vai se recordando de si mesmo. Cada vez que está varrendo a casa, esqueceu de si mesmo, você respira, volta a varrer a casa. Cada vez que você está lavando a louça, esqueceu de si mesmo, volta e vai lavar a louça. Né? Podemos usar aí, no caso, alguns gostam de usar o Ho'oponopono, outros gostam de usar a ideia dos milagres e tem outros que têm outras ferramentas. Não importa, o importante é voltar para o espírito. Para essa questão, e aí, quando você consegue isso, aos troncos e aos barrancos, tem um período que você está legal, você consegue facilitar, mas tem período quando você está preocupado com alguma coisa te mexeu com as tuas energias, né, algum problema, aí você fica querendo resolver aquele problema na cabeça, né? Tá lavando a louça aí, o problema vem. Fala, calma aí. Se não, volta, certo? E quando aí eu observando isso, devido às nossas aulas, sempre, eu falei, gente, momento presente. Quando você entra um pouco no momento presente, você sente uma leveza. Sim. Você sente aquela leveza. Na hora que você começa de novo, pesa. Eu estou com as costas pesadas. Estou sentindo aquela energia, mas só tensão de pensar num problema que aconteceu. Sim. Entendeu? Então, realmente é um trabalho incessante. Ainda bem que nós já estamos tendo consciência, né? Quando a gente nem tinha, deixava o negócio, o cavalo solto aí. Loucura, né? Loucura. Aí vem a doença. Isso é insanidade. Isso é insanidade, gente. Que como a gente pensa que insano é só o doido que está lá no hospício, a gente ouve a palavra insanidade, não. Então a gente é igualzinho. Isso não é para mim, não. Então, é isso. Então, aí, quando a gente vai chegando, vai tendo esses pequenos, tendo essas percepções do nosso dia a dia, dessas coisas, dessas coisinhas, aí a gente começa a largar os outros. Porque aí a gente começa a ver que quem precisa de ajuda é nós. Certo. Porque a gente é doido.
insano. E daí não tem como é que você vai ajudar o próximo com essa insanidade na mente? Não vai. Só vai causar confusão. Por isso que fala aqui, ó. Vamos aí ao link aí. Ó, responder a qualquer forma de erro com qualquer coisa, exceto um desejo de curar, é uma expressão dessa confusão. Certo. Então, você calar no momento que a pessoa está no desalinhamento dela, é isso? É que aí, entende? Não existe regra. Às vezes, uma pessoa está passada, aí você tem que ter uma atitude, às vezes. Entendeu? Uhum. Atitude, até às vezes. Senta aí! Não importa. Né? Mas às vezes você fica calado, ou às vezes você vai embora. Eu não sei bem, né? É que ficar dando. Ou às vezes você faz um diálogo que a coisa não esquente. Por isso, enquanto. mas você. Por enquanto. Mas isso é que todas essas ações que eu te falei, tá, lá, elas são sempre de forma leve. Uhum. É isso a diferença. Elas são pautadas na paz. Então, tem horas que você vai falar assim, não, você não vai. Não vai. E tá em paz. Ou então você sai daqui agora. Por favor, sai. Ou então eu estou indo embora. Mas é tudo na paz, gente. Porque dentro de você sabe a melhor forma de fazer. Por isso que não existe uma regra. Não, entendi. Quando você está com boa vontade, está com um certo nível de alinhamento, vem a coisa na hora ali, como você deve fazer. Tem coisas que você fala assim, gente, de onde eu tinha essas frases? De onde eu tinha essas palavras para falar para a pessoa? Mas é porque você estava, de certa forma, alinhado naquele momento presente. Seu espírito estava ali presente. Né? Senão vai dar, como diz assim, uma confusão. Porque a vida já é confusa. Então é isso. Vamos ler o próximo. Então, o milagre é sempre uma negação desse erro e uma afirmação da verdade. Só a mentalidade certa pode corrigir de um modo que tenha qualquer efeito real. Aí ele fala assim, em termos pragmáticos, o que não tem efeito real não tem existência real. Aí ele fala assim, seu efeito, então, é o vazio. Aí ele fala assim, sendo sem conteúdo substancial, presta-se para a projeção. É mais ou menos o que a gente falou. Se a gente não está alinhado, como a gente está, vai dar errado. Não vai dar certo. É isso. Por isso que tem horas que a gente se surpreende quando a gente está mais ou menos alinhado e aquilo se resolve de forma simples e normal, ou natural, como se diria, né? E quando a gente está confuso, não dá certo. É isso que eu entendi, né? Ele é sempre, o milagre é a negação desse erro e uma afirmação da verdade. E é simples assim. Agora, o 15, ele fala assim, o poder do milagre para ajustar níveis induz a percepção certa para a cura, né? Ele fala assim, até que isso tenha ocorrido, a cura não pode ser compreendida. Ele fala assim, o perdão é um gesto vazio, a não ser que acarrete correção. Sem isso, é essencialmente julgador em vez de curativo. Agora vocês entenderam a ideia? Eu vou ler de novo essa frase. Bom, eu vou ler só a palavra, esse pedacinho do perdão. Eu acho que ele é bem claro. O perdão, ele é um gesto vazio, né? Aqui o vazio é vazio da escuridão, gente. Gesto sem, né? Entendeu? A não ser que acarrete correção. Correção é o quê? Expiação, lembra? Desfazer um erro, né? Que leve você à expiação. Sem isso, né? É essencialmente julgador em vez de curativo. Né? Consegue entender agora? Por isso que quando a gente usa as ferramentas do perdão, você não tem que olhar nada, você não tem que concluir e julgar nada. Senão ele não cumpre o seu papel. Né? É isso. É o milagre, no caso. Ele fala assim,
O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. A declaração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. Né? Essa frase, eu acho que agora ela fica clara. Né? Ou seja, o Cristo não estava tipo assim, eles estão me matando e perdoa eles, Pai. Não, perdoa porque eles não estão vendo o que eles estão fazendo. De forma completamente descompromissada com relação a essa ação. Entendeu agora? Deu? Aí agora vem o 17. Lembra lá da palavra injunção? E que eu agora, né? Aqui, peraí que eu botei lá. Aí ele fala assim. A palavra injunção, ó. Ato ou efeito de ungir, de impor como obrigação, ordem formal, imposição. Daí ele fala assim, ó. A injunção, né? Ou seja, ser de uma somente, né? Uma ordem, né? Essa injunção é um enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Quando você é uma somente, a possibilidade da revelação vai acontecer. Se isso não, ou seja, se você não estiver sendo uma somente, é obrigado estar sendo só uma mente, para que o estado de prontidão é um iniciado para o estado de prontidão para a revelação. Ou seja, se você não estiver nessa situação de uma somente, a revelação não aconteceria, não vai acontecer. Então, ó, a injunção, né? Ser de uma somente, né? Como fosse uma, né? Ele está dizendo para você, ser de uma somente, né? É o enunciado para o estado de prontidão para a revelação. Meu pedido: fazer isso em memória de mim é o apelo para a cooperação dos trabalhadores de milagres. As duas declarações não pertencem à mesma ordem de realidade. Só a última envolve uma consciência de tempo, já que lembrar é recordar o passado no presente. O tempo está sob a minha direção, mas a intemporalidade pertence a Deus. No tempo, existimos para o outro e com o outro. Na intemporalidade, coexistimos com Deus. Entendeu? Aí ele fala assim, o 18. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensarem deste modo. Vamos ver o que ele vai dizer para nós agora. Ele fala assim, isso aqui é como se ele estivesse fazendo uma declaração no livro, né? Porque nem todo mundo tem um livro. Ele fala assim, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Aí ele falou assim, eu estou aqui para representar aquele, né, que está maiúsculo, que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Aí ele falou assim, eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Entendeu? Eu vou ler isso de novo só para ficar legal, né? Que eu acho, ó. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, né? Eu estou aqui para representar aquele que me enviou, né? Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo.
Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Ou seja, se a gente, aí ele fala assim, ó, o enunciado do 18. Tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensar deste modo. Então, às vezes, né, você pode usar uma dessas frases, não vai lembrar de tudo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Diante de um fato de acontecimento, você pode usar essa frase. Ou então você pode falar assim, ó. Ou então, né, um problemão, né? Aquelas coisas assim que pensando, você não vai resolver nunca. Nem querendo. Aí você pode assim, eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá, entregar. Né? Isso é uma coisa que a gente não sabe muito. Né? Mas esse problema é diferente. Deus não resolve. Ninguém resolve. É assim que a gente pensa. Né? Então, é mais ou menos assim que acontece. Aí ele fala assim, eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Né? Então, às vezes a gente está com ressentimento, por exemplo, sei lá, um exemplo dá para usar essa frase. Eu serei curado se eu permitir ele curar esse ressentimento. Né? Então, essas são frases que a gente consegue, por instantes, parar o processo da insanidade. Né? E se volta para dentro de si. Porque, normalmente, quando a gente está com processos, né, a mente... às vezes a mente pode até estar um pouquinho mais assim, não está, né? A gente já começa a diminuir um monte de julgamento, conclusão, mas o coração está desacelerado, está fora de coerência, está angustiado, né? Porque a angústia é um negocinho ruim, né? Ele acompanha bastante o nosso diário viver, né? Então é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Gente, a gente já passou do horário aqui, conversando aqui demais. Não, foi legal a aula. Muito lindo isso aí, né? Essa última parte. Maravilhoso. Bonito, né? E é uma coisa assim, que na verdade, você não precisa lembrar exatamente dessas frases, mas você lembrar. É o entregar, né? Você lembrar, a sua função é ser útil. Como é que eu sou útil? Deixando de ser insano, deixando de julgar o próximo, de concluir, né? Ou seja, de cometer os famosos pecados, né? Como diz o Eckhart, de ficar errando o alvo. Né? O pecado é errar o alvo. Então, se eu vou trabalhando nisso, eu me torno uma pessoa útil. Aí a palavra útil, ela se torna real, ter utilidade, né? Ou qualquer outra daqui, né, daqui que é sobre preocupação. Gente, eu estou nessa vibe aí, estou tentando não ter preocupação, né? Que lembra que eu se tornar despreocupado. Não, e despreocupado, para mim, é uma virtude. Né? De vez em quando eu já falei, né? Eu gosto de assistir coisas de época chineses, né? E assim, adoramos. E aí tem os discípulos, os mestres lá, e de vez em quando eles chegam no nível do despreocupado. Então, são vários níveis, assim, eu não lembro agora. Né? O primeiro, né, que normalmente acontece, né, quando ele entra numa fase, né, que ele recém é um discípulo, assim, né? Botar assim para ficar mais fácil para ele entender a conversa. Aí ele está melhorando, né, o nível dele. O primeiro nível que ele tem que chegar é ser despreocupado. Mas aí despreocupado é quando a sua mente tem... Eu vou usar... Ela tá mais serena. É isso. É a serenidade. E você entrega sem tomar, né? Você confia. Você apenas... Isso. Mas se acerena ante o tumulto... Aquilo que você acha que é problema, que é algo ilusório, né? Que na verdade não é um problema. Não. É só falta de um alinhamento seu, de uma confiança, né? Aí... É que como o ego, a função do ego é viver preocupado. Aí a gente vai entendendo a ideia da nossa mente errada. Porque o ego, ele, vamos dizer assim,
É como se a gente ganhasse um ego de presente, né? Uhum. Plugou lá, fez o download quando a gente nasceu, ganhou um ego de presente. E a função dele é viver preocupado. Essa é a ideia. E a preocupação dele é ficar falando na mente. Né? E, logicamente, a gente sente isso no corpo, sente no coração. Então, ele fica nessa conversa. Quanto mais... É o tempo inteiro. Cruz credo. Não é assim, gente. Né? E isso é a preocupação. Quando você aí começa, você testemunha de si mesmo, e diminuindo todo esse... Você vai se tornando uma pessoa despreocupada. Mais leve. O despreocupado é chegar nesse nível. Né? Mais sereno, né? Isso. Você sabe que o todo está cuidando de tudo. E realmente a gente não tem, a gente não controla nada. Você não controla nada, gente. Tirou a palavra da minha boca. Não. Você não controla nada. Assim, eu não sei nem para dizer se a gente controla o nosso nascimento. Né? Porque, assim, nasci. Aí morri. Controlou. Tudo é projeto de Deus. Isso. É projeto divino. Ele sabe quando vai para nascer, quando vai para morrer. Isso você não controla. Né? Então, isso é se tornar despreocupado. Despreocupado não é ser irresponsável, gente. Às vezes a pessoa pensa que despreocupado é irresponsabilidade. E irresponsabilidade aqui é no sentido de não fazer o que você tem que fazer na sua vida. Né? Aquilo que você tem que resolver e viver a sua vida, né? Mas é isso que e esse nível aí é minha nova meta, despreocupada, né? Eu tenho tem algumas coisas que eu já consegui, assim, né? Realmente tem umas coisas que a gente já consegue, tem outras que ainda bate no calo. Não, mas isso é aprendizado, a gente não vai conseguir de um dia assim, né? Mas mas mesmo essa pouca despreocupação que eu tenho já dá uma paz. Nossa Senhora, porque se você não pensar no mundo lá fora, você não pensar nos parentes, nos fulanos, nos ciclanos. Quando eu falo não pensar no mundo lá fora, nos parentes ciclanos, você só pensa no mundo se você precisar ir ao mundo para resolver alguma coisa. Você só pensa num parente ou numa coisa se você for entrar em contato com ele, ou se precisa ser uma coisa mais objetiva. Senão, você não tem nada a ver com a vida deles. E aí, grande abraço a todas e depois a gente grande abraço, de novo. Tchau. Tchau.